Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. São 7h30. Esse é o Café com Política, nosso encontro semanal para discutir o ambiente político nacional, estadual e local. Sempre com as presenças de Ricardo Bizarro. Seu bom dia, Bizarra. Bom dia, audiência do Café com Política. Kleber Santos sempre conosco. Bom dia a todos. Repete seu bom dia aí que o microfone estava desligado. Opa, bom dia a todos. Também João Jabur. Muito bom dia. E temos hoje um convidado especial, o Dr. Maximiliano Martim Vicente, que é historiador político e pesquisador, professor associado do curso de jornalismo da FAC Unesp. Professor Maximiliano, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com gente tão importante. Muito obrigado, nós ficamos honrados aqui com a sua presença. E ontem, hein, meus caros, que dia, hein? Será que foi uma jogada de marketing? O dia do fico, não? Só sei que o Dória pautou a imprensa nacional e diria até internacional com o seu posicionamento ontem. Ele deu a entender que ia desistir da sua pré-candidatura, aí levou todo esse enredo até o final, por volta de 4h15, renunciou ao governo do estado e logo na sequência se colocou ainda como pré-candidato à presidência da República. Esse é o grande tema. Jogada de marketing, você que é da área, Kleber, ou foi... Pois não. Não, antes só para dizer, isso tudo foi combinado com a produção do Café com Política para dar certo aqui, para alinhar com o nosso programa hoje. Viu? Porque nós falamos assim, toda a movimentação política tem que ser quinta-feira, porque aí a gente já tem pauta definida. Nós tivemos que mudar toda a pauta, inclusive do programa, que está sendo construído na semana. Kleber, a sua opinião aí como homem de marketing. Foi uma jogadinha do Dória? Olha, Dória desistiu de desistir. Né? Isso aí que a gente vê que a única coisa que não existe na política é o impossível. Tudo pode acontecer. Mas não foi... Eu até achei que fosse uma jogada de marketing, mas aí, Café, eu conversei com pessoas bem próximas do governador, eu liguei, bati um papo, e o que se falou lá, pelo menos com as pessoas com as quais eu falei, é que realmente ele meio que surtou na noite anterior. Você acha que tem a ver com a questão do não apoio do PSDB, aquela questão do crescimento do leite lá do sul? Tem tudo a ver, porque é o seguinte, o Dória, ele foi escolhido na prévia para ser o candidato à presidência da República pelo PSDB. Ele está sendo traído, de certa forma, a todo momento. Cada hora tem um café, uma reunião, principalmente daqueles caciques do partido, e ele está se sentindo sozinho, né? Totalmente. Já é difícil uma campanha política. Mas tem uma influência forte do Eduardo Leite e também do Rodrigo Garcia aí nessa história toda. Tem sim. O Eduardo Leite, que perdeu, teria que ficar quietinho, né? Porque eu acredito que quando se tem regra, quando se dispõe a fazer um jogo, você tem que respeitar a regra. E o Eduardo Leite não vem respeitando, tanto que ele renunciou, e isso aí foi a gota d'água pro Dória. Agora, a renúncia do Eduardo Leite é uma questão muito interessante. Eu acredito que o que também o motivou a sair é o medo de perder a eleição lá no estado dele. O estado dele nunca reelegeu governador. Não reelege governador. Quer dizer, é foi tradição. Uma autodefesa dele, abrindo espaço para uma outra eventual candidatura. E tem um detalhe, Café, lá no Rio Grande do Sul, eles não elegem normalmente os dois polarizados. Eles elegem o terceiro. Sempre a terceira via. É o que acontece historicamente desde a redemocratização do país. E o Maximiliano, como é que viu esse movimento todo? A leitura do Kleber é uma leitura de não marketing, mas criou um fato novo, né, dentro da política, criou uma expectativa, até um mal-estar até nos bastidores, porque havia até a oportunidade do Dória continuar como governador do estado, ou seja, eu até tinha feito uma leitura anterior de que ele seria o candidato ao governo do estado para a reeleição, que ele pode, né, e aí teria que ter uma composição com o Garcia. Como é que foi sua leitura ontem, Max? Eu creio que entram pelo menos dois fatores aí importantes, né? O primeiro, que ele não está muito bem nas pesquisas eleitorais, e isso no PSDB é
muito mal visto porque é o partido que mais perdeu em 2018, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então seria dar um tiro no pé continuar com a candidatura dele. Por outro lado, toda essa pressão que vocês estão colocando aqui, me parece que atende a interesses não só do PSDB, mas das alianças que podem ser feitas nos diversos estados onde está ocorrendo já, vamos dizer assim, coligações para disputar o cargo para governador, né? Então, num eventual cenário onde, vamos dizer assim, o Dória ele renunciasse ou não fosse para frente, seria a possibilidade de uma terceira via que seria, vamos dizer assim, o lema do PSDB, uma terceira via, uma possibilidade de pegar o Eduardo Leite, né, como uma figura importante dentro do PSDB, que teria apoio dos caciques do PSDB, coisa que, por exemplo, Dória não tem tão claramente, né? Se rearticular politicamente. É bom lembrar que hoje é o último dia de prazo para você mudar de partido, depois de hoje acabou, não se muda mais, né? E nesse contexto todo, talvez uma possível renúncia ou uma possível desistência seria no sentido de ele se candidatar talvez ou para o Senado, pode ser, dentro do estado de São Paulo, teria uma chance boa, ou de ser privilegiado depois num futuro governo, porque nós temos que pensar no depois, não só durante o processo eleitoral, é no que vem depois. E nesse sentido, eu costumo falar o seguinte, que estamos num momento, e se nós pudéssemos comparar a política atual com uma Fórmula 1, ainda estão sendo montados os carros. Nós não temos ainda os carros definidos, nem as equipes, nem quem vai largar, nem quem não vai largar, né? E nessa coligação toda, o que fica bem claro, por exemplo, numa disputa presidencial, é que o Dória no Norte e no Nordeste estaria muito mal. Então, perderia muitos votos. No estado de São Paulo, muito dificilmente se reelegeria. Então, a renúncia que ele anunciou, eu vi como uma tentativa de se rearticular politicamente, cedendo o cargo de presidência para ocupar outros importantes na política. Depois, ou seja, depois da eleição, né? E abriria espaço para um outro candidato, no caso Eduardo Leite. Mas, enfim, o que ficou bem claro, né, é que o PSDB está com graves problemas internos, há uma disputa entre facções muito claramente delineada, e nessa disputa de facções, os históricos têm ainda um poder de peso muito forte, que é o que fez com que o Dória, de alguma forma, voltasse para trás e voltasse para frente. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Assessorado por um vai para trás, mas assessorado por outro vai para frente. Mas de qualquer forma, eu diria que hoje por hoje é a coligação mais fraca para disputar a concorrência para a presidência da República, a candidatura do PSDB. Agora, Jabur, no final das contas, o Dória, ao fazer esse movimento de sai e entra, pelo menos pelo evento de ontem, que foi tudo muito armado, já havia um encontro dos prefeitos, né? Ele levou lá, só 25 prefeitos não compareceram ao evento de ontem, que é um encontro periódico que eles têm, mas ele aproveitou aquele momento, fez um grande evento e ele dá aquela impressão, eu fico, né? Neste aspecto, o que o Marcos colocou dos grandes caciques, olham assim pro Dória e falam, peraí, ele tá assumindo um posicionamento diferente dentro do PSDB. Olha, Café, eu acho que tudo que o Dória faz tem marketing. Ele aproveita e tira o que ele pode, o máximo que ele pode de tudo que faz. Mas eu vejo essa decisão de ontem, esse movimento de vai e vem de ontem, com uma pitada de desespero e, acima de tudo, uma estratégia para debelar uma rebelião interna que estava havendo dentro do seu próprio partido e até mesmo nos partidos aliados contra a sua candidatura. O professor citou Eduardo Leite, nos bastidores dizia-se, inclusive, que até mesmo os adeptos do Rodrigo Garcia já estavam pedindo ao vice-governador para descolar do Dória. O Dória, percebendo tudo isso, foi para as últimas consequências. Falou, olha, eu vou, porque ele sabia que ao anunciar a renúncia, ele ia causar um efeito em cascata e uma série de problemas para o próprio PSDB e para os aliados, porque principalmente o estado de São Paulo é que está em jogo, né? E para ele, é lógico, o Brasil. Então ele foi uma reação, meio que no desespero, como se fosse uma última cartada. E de certa forma, eu acho que funcionou, porque houve todo um rearranjo, houve apelos, houve reuniões, etc, etc, e ele acabou mantendo a posição. Você vê que ele não anunciou de viva voz que se renunciaria, ele deixou vazar isso, mas foi mais a debelação de uma insurreição interna. Ele resolveu momentaneamente um problema interno, mas o maior problema dele não é interno, é externo, né? E esse, para resolver, é muito mais complicado e não basta só um movimento de marketing, um jogo de
cena. Ele plantou algo que na prática ele esperava uma reação, e a reação acabou sendo positiva para ele, né? Foi, momentaneamente foi ótimo. Foi, né? Porque é aquela coisa, vocês não estão contando comigo, então vai embora. Isso, exatamente. Peraí, não estão preparados, tem muita coisa em jogo, né? Exatamente. A própria... E Kleber, complementando isso, qual a leitura adicional que você faz? Olha, ele conquistou o que ele não tinha, que é a palavra oficial do partido de que ele é o candidato do PSDB. Inclusive, eu ouvi ontem um depoimento, nessa entrevista que eu acompanhei do Petobias, em São Paulo, também do presidente do diretório local lá do PSDB, apontando exatamente isso, que ele é o candidato. Ele é o candidato. Então, porque até então o presidente estava literalmente em cima do muro. Né? Ele não se manifestava claramente, agora assumiu. Eu acredito que momentaneamente também o Dória conquistou outra coisa importante. Todos os jornais do país, toda a mídia nacional falou no nome dele ontem. Ele liderou em termos de noticiário, né? Então isso, outra coisa é que nos últimos dias, não sei se vocês acompanharam aí, ele caiu um pouco a rejeição dele. Né? Então não sei até que ponto que isso pode se confirmar, mas houve uma certa queda. E outra coisa importante também é que o PSDB garante que 80% dos prefeitos do estado de São Paulo estão apoiando o Rodrigo Garcia, e automaticamente a maioria estaria também com Dória. Eu não sei até que ponto que isso é real, mas essa é a informação, que mais de 500 prefeitos estão com eles. Agora tem esse impasse aí, faltando um dia, né, do prazo de filiações, e nós não temos mais a figura do Moro, por enquanto gerou esse impasse. O Dória acaba sendo uma terceira via, na opinião de vocês, a única que a gente possa esperar? Professor Max. Bom, Ricardo, eu vou te falar uma coisa assim muito sincera. É uma piada você falar numa terceira via no sistema político nosso, né? Que terceira via? Para fazer o que exatamente? Num regime presidencial que nós temos, que você depende do Congresso. Seja quem for o candidato, tem que entender que no regime presidencial que nós estamos vivenciando, que é de coalição, chamado de coalição, depende da maioria do Congresso para aprovar qualquer projeto. Portanto, uma terceira via seria qual, né? Pergunto eu, né? É que na verdade, como há uma polarização, essa expressão nasce para dizer: eu não quero nem a extrema direita nem a extrema esquerda, eu quero alguém mais do centro, e portanto, como tem dois na frente, surge uma terceira via, né? Pelo menos é isso que está no imaginário de todo mundo. Sim, isso, né? Que está no imaginário, mas que é impossível, viu, Café? Realmente impossível. Para quem estuda um pouco em profundidade a relação do Congresso entre o Executivo e o Legislativo, essa terceira via não passa mais, vamos dizer assim, por essa possibilidade de um social-demócrata, ou que não seja nem de esquerda nem de direita, né? Até porque não teria bagagem para formar a maioria no Congresso, né? Portanto, ele estaria refém de novo do Centrão e assim por diante. Agora, Max, olhando essa questão que o Bizarro levantou do Moro e de ontem, foi muita coincidência. O Moro faz um movimento, claro, tem o calendário eleitoral, ok? Os dois fatos coincidem bem à véspera do limite de movimentação, mas muito estranho você ter, no mesmo momento que Dória planta uma eventual saída como pré-candidato, o Moro, que casa com o Podemos, tinha um compromisso com Álvaro Dias, muda para a União Brasil, anuncia que eventualmente não será candidato, porque ele está entrando no novo partido. Quer dizer, eu fiz uma leitura no momento e falei: pô, mas isso tem uma articulação aí, isso está armado para daqui a pouco eles se unirem lá. Não sei se você teve esse mesmo olhar, ou como na política tudo é possível, eu estou viajando ou está dentro? Eu pensei o seguinte, né? Primeiro ele tem que lançar um nome nacionalmente, né? Então a candidatura dele como presidente, ele colocou ele na mídia constantemente, né? Então ele consegue um capital político que agora ele pode utilizar para ser deputado ou senador, ou, enfim, não sei que cargo que ele vai disputar, porque não está, agora ficou tudo um pouco difícil de ser lido, né, no momento atual. Mas eu acho que ele fez esse jogo de se tornar público para algum segmento que não conhecia ele ainda muito bem, conseguiu esse espaço na mídia, esse espaço nos meios de comunicação. Portanto, agora ele sai um candidato muito forte em qualquer cargo que ele pleitear, né? Seja no estado de São Paulo, seja no Paraná, seja onde for, né? De qualquer forma, ele perde politicamente muito, né? Porque a evidência que ele tinha agora como presidente, ele vai perder. Então vai ficar uma situação onde ele vai ter que se articular muito bem com um grupo político, que é o que ele está procurando na verdade, para que seja um líder expressivo, mais do que estava na candidatura anterior, e de alguma forma poder pensar, não já diria nas eleições que nós vamos ter agora, mas nas outras.
ou talvez algum cargo como prefeito de alguma cidade como Curitiba ou qualquer coisa parecida, né? Apesar que ele está mudando o domicílio eleitoral para São Paulo. A mulher dele deve ser candidata. Então, pelo que eu estou entendendo, quer dizer, o holofote nele vai ser menor porque ele não é mais um pré-candidato à presidência. Ele vai ter que trilhar. E aí, Jabor, nesse aspecto, você entende que ele perde esse capital que ele construiu porque nas pesquisas ele está ali perto do Ciro Gomes, né, na casa dos 9%. O Dória, que se mantém, está ali na casa de 2%, pelo menos o retrato momentâneo. Ele perde esses 9% e abre mão desses 9%, ou essa leitura de que ali na frente pode ter uma composição, inclusive entre ele e Dória, é factível? Eu acho que não perde imediatamente esses 9% não, Café. Agora, eu queria ressaltar uma coisa que é o pano de fundo desde sempre dessa candidatura do Sérgio Moro, algo que já ficou caracterizado ao longo dos meses. Ele precisa de um cargo público, ele precisa porque ele vai ainda enfrentar alguns problemas no campo jurídico em função das decisões que tomou. Um cargo eletivo para ter foro privilegiado. Exato, para ter o foro privilegiado. Isso é algo bem íntimo dele, pelo que tudo que a gente lê, que a gente vê e sente, né? Então, ele não é um obstinado que quer ser presidente da República e não abre mão disso, como tem outros aí, né? Ele está trabalhando para ter um cargo eletivo, para ter essa blindagem e, se possível, claro, a disputa da presidência da República, né? Mas as pesquisas ainda não impulsionaram tanto ele assim. Então ele vai ficar até o limite do prazo eleitoral, que é junho, são as convenções. Eu acho que ele vai ficar nessa coisa de vai e vem. E tem também, paralelo a isso, a possibilidade da chamada terceira via, né? Que ela vem sendo costurada principalmente pelo Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, conversando também com a Simone Tebet. Seria Dória, Moro, Simone Tebet, até o Ciro, eventualmente. Até o Ciro, embora o Ciro rechace, né? Já rechaçou ontem de imediato, seja refratário a isso, o Ciro é um pouco mais complicado para isso, né? Mas, eventualmente, lá na frente, quem sabe até o próprio Ciro se convença disso, professor. Eu acho um pouco difícil, conhecendo um pouco a trajetória do Ciro, a ânsia dele de presidência da República, seja a custo que for. Eu faço o acordo desde que eu seja o cabeça da... Tanto é que não fechou acordo com o PT por conta disso, né? Seria uma possível aliança do PT com o Ciro, né? Que seria o mais próximo possível. Mais do que o Alckmin. Muito mais do que o Alckmin. Ele não abriu mão do cargo de presidente. Kleber, e esse movimento do Moro? Então, esse movimento ele já traz algumas consequências imediatas. Por exemplo, ajuda em parte a candidatura de Jair Bolsonaro. 30% dos eleitores do Moro já declararam que migram, que voltam para o presidente Bolsonaro. O Moro estava levando alguns eleitores do Bolsonaro. Quer dizer que o Bolsonaro ganha mais com a saída do Moro do que o Lula? Ganha, com certeza, com certeza. A migração foi do Bolsonaro para o Sérgio Moro, exatamente. Outra coisa importante também dizer é que, na verdade, só uma observação, o Moro perdeu o timing político dele, né? Porque se fosse na eleição passada, em 2018 ele estava no auge, ali seria realmente um candidato muito forte. Outra coisa interessante sobre o Moro é que a saída dele do Podemos, né? Que eu vi ontem uma manifestação de alguns do Podemos, que ele saiu de uma forma... Só que é o seguinte... O Podemos realmente não tinha estrutura, não teria condição de uma candidatura presidencial, que exige muito. E o Moro já estava tendo dificuldade com pagamento de viagem, pagamento de assessores, estava tudo complicado. E tinha toda uma bancada reclamando que ia usar dinheiro dos 170 milhões que o Podemos tem do fundo eleitoral, estaria usando boa parte desse dinheiro com o Moro. Então estava havendo uma rebelião lá contra isso. Diferentemente do União Brasil, que é o DEM com o PSL turbinado com grana. Exatamente, né? Ali nunca se teve um partido com tanto dinheiro. Esse é o milionário da campanha, realmente o União Brasil. Bom, saímos aqui então desse quadro do Dória para o Moro, fizemos uma avaliação e a mais recente pesquisa eleitoral divulgada pelo Poder Data mostra Lula com 41% dos votos, Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 7% e o Moro nessa pesquisa só com 6%, ele que já gravitou ali no entorno dos 9%.
A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A distância entre o petista e o atual mandatário é de 12 pontos percentuais, a menor registrada pelo Instituto no ano. Em janeiro, a diferença era de 22 pontos. Lula aparece com 50% das intenções de voto, enquanto o Bolsonaro 38%. Max, muita gente não acredita nas pesquisas, entende que a metodologia precisa se aperfeiçoar. Eu também tenho um pouco de dúvida metodológica, porém é um retrato. Faça a leitura que quiser. Qual é a tua leitura sobre isso? Bom, Café, em primeiro lugar, eu penso o seguinte, que a campanha ainda não começou. Né? Eu acho que para mim está muito claro isso. A campanha começa quando você começa a tratar temas de concreto, ou seja, nos dias de hoje, o que é pautado pelos costumes, né? Religião, família, comportamento social, enfim. Isso vai ser um peso muito forte para decidir quem vai ou quem não vai ser candidato, quem vai ficar ou não vai ficar na frente. Eu acho que a campanha começa depois de junho. É bom lembrar que, por enquanto, nessa metáfora que eu coloquei da Fórmula 1 com a corrida dos carros, se está articulando não só o cargo de presidente, mas o cargo dos governadores, que é muito difícil de ser conjugado, candidato a presidente com aliança nos estados. Então, por isso que eu digo que a campanha não começou ainda. Se a gente pega, por exemplo, o estado de São Paulo, por um lado temos o Rodrigo Garcia, mas por outro lado você tem um candidato muito forte do PT, que é o Haddad. Né? E tem o Tarcísio chegando. E tem mais gente chegando, né? E pensando na aliança Lula-Alckmin, a divergência entre os dois no candidato para o governo do estado é muito clara, né? Então, como que você vai articular isso, né? Como que você vai concretizar essas alianças? Depois que se definem essas alianças, Café, eu acho que começa a campanha mesmo para valer, né? Até porque, por enquanto, os discursos, pelo menos o que tenho acompanhado, é no sentido de conseguir alianças para poder depois ter uma boa governabilidade. O discurso do Lula, por exemplo, é claro: precisamos eleger deputados. Por quê? Porque está pensando no futuro. Ele conhece muito bem essa trajetória do que é o cargo do presidente da República. E nesse contexto todo, Café, eu penso que é importante que todos nós que somos eleitores pensemos muito bem no sentido de pensar no futuro depois. Quando eu digo pensar no futuro depois, é assim: você vai ter a eleição, sim, e depois, né? O que vai acontecer? Né? Quem que vai governar, quem que não vai governar? Por isso que eu falei no presidencialismo de coalição. É muito difícil costurar alianças no momento atual. E tem outra variável que os eleitores nunca se deram conta, mas a imprensa vem batendo forte, que é a indicação de 2 membros para o Supremo, né? Então isso tem criado, vamos dizer, o ativismo político hoje do Supremo. As pessoas estão de olho no presidente, eu diria, tem que ficar de olho na composição do Congresso e tem que ficar de olho nesse presidente com quem ele está ligado para compor o Supremo, né? Olha só que não é um voto simples num candidato, né? Não, essa situação que nós temos, Café, é terrivelmente assustadora. Assim, falando português bem claro, né? Por quê? Porque a gente elege deputados num sentido muito imediato. Pessoal, né? Até. Pessoal, exatamente, mais pessoal e mais imediato. E, na verdade, o deputado tem um poder imenso quando chega em Brasília. O que nós temos acompanhado ultimamente é isso, né? É um sistema altamente falido desde o ponto de vista de aliança, de composição, de transparência. O que prima é o interesse pessoal. Deputados querendo verba para se projetar localmente, né? E se isso detona o Estado, que detone, não quero nem saber, né? Daí vem muita parte da dívida pública que repercute na vida de todo mundo depois, né? Além disso, eu acho que é um fator muito importante nesta eleição, que é o coronavírus, né? A campanha que nós tivemos e a forma como foi tratada a questão do coronavírus. Isso é um tema que vai estar na pauta. Vai estar muito na pauta. Agora, o Jabor, pensando na estatística aqui que o Kleber trouxe, olhando, vamos partir do princípio que a gente acredita nessa pesquisa, ela está retratando o momento. O Moro aparece com 6 pontos. Se ele tem 30% de eleitores do Bolsonaro, e pensando que o restante não vá para o Lula, quer dizer, eu voto o Moro, mas não voto o Lula, o Bolsonaro teria mais 2 pontos percentuais, ele ia para 34. O Lula fica com 41, na margem de erro, o Lula poderia ter 39 e o Bolsonaro 36. Quer dizer, se a gente pensar favoravelmente ao Bolsonaro, você teria na margem de erro uma proximidade muito grande. Quer dizer, muda um pouco numa próxima pesquisa sem o Moro, esse retrato, pelo menos momentâneo, do que está apontando a pesquisa.
Vai ser interessante, Café, a próxima ou as próximas pesquisas, né, tendo em vista essa perspectiva. E também não é essa pesquisa apenas que já deu indícios de que o Bolsonaro vai ter uma recuperação. Até que ponto nós não sabemos quanto de recuperação, né? E também não sabemos o próprio Lula, se vai haver rejeição, porque a gente percebe claramente se o Lula vai cair ou se vai subir. Nas redes sociais, a militância bolsonarista, eu sinto, pelo menos naquilo que eu vejo, bem mais ativa nesse momento para tentar, inclusive, diminuir essa diferença do que a militância adepta do Lula, de esquerda, etc. Então, eu acho que tudo isso juntado vai causar algum efeito nas pesquisas. Não vai ser fácil. O próprio Lula pediu para a militância recentemente, há 1 ou 2 semanas, pelo amor de Deus, 100 já ganhou, e não tá assim, não já tá, sentiu, né? Já sentiu o problema, né? Agora, eu concordo também com o professor de que a campanha, a hora que ela começar para valer, eu não digo nem a partir da convenção, agosto, setembro, mas talvez mais uns 2 meses, eu acho que a gente vai ter alguma mudança, não necessariamente na polarização, mas mudança de alguns candidatos que vão subir, tanto no plano estadual quanto no plano federal também. Eu não acredito que o candidato do governo do estado, e segundo se informa oficialmente, tem 400 prefeitos fechados no estado de São Paulo, que é o caso do Rodrigo Garcia. Que é o Rodrigo Garcia, ele vai ficar lá na casa de 2%, 3%. Ele vai subir, certamente vai subir. O Tarcísio, você já disse, é um candidato que já chegou bem. Com 9, né? Então a disputa no estado de São Paulo não vai ser tão polarizada, na minha opinião, quanto a no país. A gente sabe que o prazo aí termina amanhã e até se tudo concretizar, a gente não tiver a ausência de Sérgio Moro, essa porcentagem dos eleitores favoráveis ao Sérgio Moro cairia como uma luva para o Bolsonaro, Jabur, na sua opinião? Na minha opinião, e nos números da pesquisa da análise que o Kleber apresentou. Talvez o Kleber possa reforçar isso. Essa leitura é importante, cara. Você que trabalha com os números, e eu queria dizer também que você avaliasse rapidamente, a gente vai daqui a pouquinho para o intervalo, até onde essa coisa da desconstrução do Lula, né, tem ajudado nas pesquisas, e até onde o fato dele ter se juntado ao Alckmin nesse momento trouxe à tona falas agressivas do Alckmin desconstruindo o próprio Lula, né? Quer dizer, num primeiro momento a reação, principalmente dessa militância bolsonarista, foi de resgatar aquele discurso da volta à cena do crime, etc. Coisa que estava ali meio esquecida, né? Com o surgimento da possibilidade do Alckmin de compor, esses fatos todos nasceram. Você que é um homem de marca, foi um erro estratégico ali? Olha, com certeza isso tudo vai voltar bastante e atrapalha muito, porque vira uma confusão, né? Então, o próprio Alckmin, eles que são antagônicos, que sempre tiveram de lados totalmente diferentes, e agora se juntam. Isso aí vai atrapalhar bastante. Tem muita fala, e quando se fala em internet, quando alguém coloca alguma coisa ali, fica eterno, fica para sempre. É ir lá, né, e resgatar essas falas, e não tem como contestar porque é filmado, né? Então você tem a imagem e a fala. Eu acredito que isso sim vai trazer muita complicação. Quanto ao ativismo da equipe, né, dos militantes, dos simpatizantes de Bolsonaro, realmente eles são em quantidade muito, muito maior. A saber que o Telegram, por exemplo, o Lula estava com 50 mil seguidores e o Bolsonaro com mais de 1 milhão. Então diferença expressiva, muito, né? grande, é um batalhão, e o campo de batalha do Bolsonaro é sempre o meio digital, como foi na própria eleição dele. Ontem, na live de quinta-feira do Bolsonaro, ele tinha 80 mil pessoas acompanhando diretamente, e naquele momento, à noite, ele entra nos pingos dos is da Jovem Pan. Tinha 140 mil, quer dizer, ele falava naquele momento para mais de 200 mil só nessas plataformas. O Café, é interessante também que com a saída do Moro, Bolsonaro não vai mais disputar a bandeira eleitoral de combate à corrupção, que ia dividir com ele. Então, isso eu acho bastante interessante do ponto de vista de marketing. Para ele. Do ponto de vista de marketing, até porque cada candidato, quando traça a mensagem da campanha, ele tem que ter um posicionamento e uma clareza, né? E onde se disputa? Na diferenciação. Então, qual é o espaço que você ocupa? Normalmente eles não vão em confronto direto, porque confronto direto eles é assim, eu também sou. Isso não dá voto. Agora, eu sou diferente, aí já muda. E esse diferente, no caso do Bolsonaro com o Moro, acabou. Então, nesse momento, Bolsonaro tem sozinho a bandeira da justiça, a bandeira da honestidade em termos, né? Bom, eu disse que nós íamos debater a questão envolvendo
envolvendo o movimento local. Antes da gente falar dos candidatos a deputado, o Jabur, ontem saiu uma informação, e inclusive está nas entrelinhas hoje do JC, de um possível convite à prefeita Sueli Rosim para compor com o Tarcísio, sendo vice do Tarcísio no estado de São Paulo, é isso? Ele que é o candidato do PSL? Isso mesmo, Gafel. Essas conversações da Sueli no plano estadual e nacional já vêm desde o ano passado. Vocês se lembram que ela ganhou um espaço grande por alguns dias na mídia nacional, né? Por conta daquele movimento com o Bolsonaro, o jantar. E o Dória chamando ela de vassala do Bolsonaro. Exatamente. Causou um furor, né? E com isso ela se projetou, né? Se projetou e os caciques de alguns partidos, esses partidos que não são os maiores, o Podemos, o próprio PSC, ficaram de olho nela. Ficaram de olho e houve conversações lá no ano passado já da possibilidade até dela ser a vice na chapa do Bolsonaro. Até isso se cogitou pelo que a gente apurou de bastidores, né? Depois, é claro, isso se desfez porque não é tão fácil e tão simples assim alguém que não tem peso político, não tem comando, não tem liderança no plano nacional, vingar uma candidatura a vice-presidente. Mas aí veio pro plano estadual e com a entrada do Tarcísio, que eu soube ontem até, o Tarcísio foi uma imposição do Republicanos, que ele saísse pelo partido aqui no estado de São Paulo. Não, eu falei PSL, é Republicanos. Republicanos, para tentar uma composição futura com o do Bolsonaro. Isso, foi a condição do Republicanos para que o partido apoiasse o Bolsonaro, mas queria ter o candidato do Bolsonaro a governador aqui no estado de São Paulo. Por isso o Tarcísio foi por Republicanos, né? Mas voltando a Sueli, ela acaba sendo, de fato, uma personagem atraente pelo fato de ser mulher. O estado de São Paulo só tem candidatos homens e nem vice-mulher se falou até agora no estado de São Paulo. Ela é negra, ela é conservadora, né? No caso, para esses partidos que estão evangélica. Então, de fato, tem. Eu acho muito difícil, quase impossível isso acontecer, mas existe de fato essa cogitação, sim, e ela conversa lá no estado. E nesse aspecto, Max, para ela seria um tiro no pé do ponto de vista político, pensando numa juventude que chegou agora com a promessa de realizar. Fizemos uma entrevista ontem com ela, até apertando um pouquinho mais. Ela disse que aguardem, daqui a um ano vocês vão ver o meu governo. Quer dizer, ela tem muito para entregar para Bauru para abandonar o barco nessa altura do campeonato, não obstante o seu vice, o doutor Orlando, ser muito respeitado na comunidade local. Exatamente. Eu penso o seguinte, acho que é um tiro muito alto para ela, né? Tentar sair candidato a vice-governador do estado de São Paulo. Até porque temos outras regiões com candidatos muito fortes para esse cargo, né? A região de Campinas, a região de Santos, tem candidatos expressivos, mesmo no âmbito evangélico, né? Eu acho que uma forma que ela tem de se projetar politicamente, já que internamente sofre uma pressão muito forte, principalmente na Câmara Municipal, de uma cobrança insistente, constante de projetos que não andam, parece que como se houvesse uma estagnação dentro da cidade de Bauru por conta da inércia do poder público. Então teria que enfrentar muitos problemas internamente para superar esse impasse que ela tem atualmente de não desenvolver corretamente a cidade. Para ser candidato a um cargo tão importante como vice, ela vai ser cobrada administrativamente. Agora, Max, qual é o peso para a Sueli da SEI que apura aí a compra dos imóveis, né? Porque se ela não tiver uma composição de maioria, porque o Borgo é o relator, e está evidente que com tudo que ele tem, ele vai carregar no relatório, e a gente já sabe que é bem provável que ele indique uma processante. Processante depende da vontade do colegiado. Se a gente olhar assim o espectro da Câmara, ela tem ali 4, 5 vereadores que estão muito próximos a ela. Os outros teriam que ser conquistados. Qual que é a tua leitura sobre esse futuro da SEI em relação à prefeita, só para a gente fechar a questão da prefeita Sueli? Bom, é importante salientar o seguinte, né, Café? Que a SEI, ela não condena. Ela só indica. Só indica, né? Então, qual que é a indicação que essa SEI vai apontar? Concordo com você plenamente. Vai ser pela cassação do mandato dela, né? Com toda certeza, né? Por quê? Porque se colocou uma situação insustentável, é muito dinheiro e foi muito rápido, uma ação muito rápida que não seguiu os parâmetros que a lei exige, né? Então, legalmente ela fica muito vulnerável, né? O que seria para ela interessante no momento atual é saber como sair dessa SEI dentro dos parâmetros legais, ou seja, que o que ela fez não é ilegal, que é o que pode, diante de um processo de cassação, ela recorrer inclusive na justiça depois, né, para reaver o cargo. Mas isso provoca um desgaste imenso. Pensando no cargo dela como vice-governadora, responder a um processo interno do jeito que está sendo desenhado
perca a política com toda certeza, né? Então, o Tarcísio pegaria esse passivo aí. esse passivo. Agora, né? o Jabor, além, né, dessa questão da prefeita, nós tivemos ontem a saída do Luiz Carlos Vale da Indurb, vai ser candidato a deputado, e tivemos também uma suposta possibilidade de candidatura da mãe da prefeita, a Lúcia Rosim, porque ela pede também a saída do governo municipal, ela que, mesmo não remunerada, ocupava um cargo no Fundo Social de Solidariedade, coisa que ela vinha negando, né? Neste movimento, mais o que nós podemos esperar aqui? Uma pulverização de candidatos? Nós temos uma lista aí de mais de 15, 16, 17 candidatos. Então, esses dois somam-se a tantos outros. Sobre a Lúcia Rosim, a mãe da prefeita, ela deixou ontem um fundo social de solidariedade e negando o tempo todo, ela confirma a pré-candidatura, pelo menos, né? Se vai ser candidato lá a partir de junho, já é um outro problema. Mas ela confirma, né? E ontem nós tentamos contato com ela, não conseguimos, ela é bem discreta nesse aspecto, mas a desincompatibilização no prazo, na véspera do final do prazo, já confirma a pré-candidatura dela. E o Luiz Carlos Vale, em contato conosco, ele confirma que será mesmo candidato pelo PL. Ele foi convidado por um deputado Feliciano, Marcos Feliciano, que é forte, que é um dos líderes do PL no plano nacional, e vai ser candidato. Nós temos também aqui a candidatura do deputado Capitão Augusto à reeleição, e também ele talvez queira lançar uma outra candidata aqui, que seria a de Marília Alonso. A Daniela Alonso. Talvez por aqui, pelo que eu soube. Então, e o Marcos Bilancieri sai de Boracéia, faz domicílio local, vai ser candidato também a deputado. Isso, o Marcos Bilancieri, ex-prefeito de Boracéia, é candidato pelo Republicano. Republicano. Então nós temos uma lista enorme aqui. Você quer que eu fale os nomes vamos pra aqui? Gente poder avaliar aqui. Porque as pessoas têm muita curiosidade de saber. Eu vou falar aqui, então, começando pelo MDB, que tem já a pré-candidatura do Manelo Ozila confirmada. O PTB ainda não tem. O PDT tem Gabriel Plassi, a pré-candidato a deputado estadual. O PT tem a Estela Almagro e o Jorge Moura. A Estela pré-candidata a estadual e o Jorge Moura pré-candidato a federal. O PSB, o Rodrigo Agostinho, por enquanto no PSB, candidato à reeleição. E falou que talvez saísse, né? Pode ser. Cogitou-se nos bastidores uma especulação de PV aí, mas o PV parece que também vai estar na aliança com o Lula, então não seria o caminho dele, né? A Rosana Polato é cotada a pré-candidata estadual, ela assume isso também no PSB. A Rosana Polato foi candidata a prefeita há um ano e pouco. No PSDB, é provável que o Marquinhos Souza, presidente da Câmara, seja candidato a deputado estadual, dobrando com alguma liderança do PSDB do Estado. O PSC terá, portanto, já tem como pré-candidato Lúcia Rosim. O Podemos tem o Raul Gonçalves de Paula, ele confirma. Chegando ali, inclusive, a chegada dele retirou o Abner também de uma pré-candidatura, o próprio Saraiva saiu do partido. Exato, né? O Abner ainda está indefinido, inclusive em relação ao partido, mas talvez não, deve ter se definido até ontem ou hoje. E aí nós vamos saber para onde o Abner foi para sua pré-candidatura também. Então o Raul confirma, o Raul que volta com isso a ser o primeiro suplente do Podemos, né? Porque ele disputou a eleição de 2018 pelo Podemos. E o Raul calcula que com 45 mil votos, essa é uma discussão boa para se fazer depois, ele possa ser eleito deputado estadual. No Republicanos tem o Edu Avalone, né? Que comanda o partido aqui, pré-candidato a deputado federal. O PSOL lança TT Oliveira como pré-candidato a deputada federal. O PL, o Capitão Augusto, candidato à reeleição para a Câmara Federal. E agora o Luiz Carlos Vale. O Rede Sustentabilidade tem o Edilson Marciano, pré-candidato a deputado estadual. União Brasil, o Coronel Meira deve ser pré-candidato a deputado também. E mais... Não, já não tem mais. O Borgo você falou. Nós falamos de todos. O Borgo eu não coloco por enquanto. Pode ser colocado como pré-candidato. Né? O problema do Borgo está no partido. No partido. Ele pode correr um risco se fizer um movimento judicial para mudança, porque o vereador não tem a janela. Exato. E ele está incomodado com a União Brasil. Ele falou, eu sou do PSL, fizeram uma mudança lá, uniram com o DEM, eu não quero ficar. Há um entendimento que ele pode judicializar e conseguir, mas ali na frente, se eleito, pode perder o mandato. Ou seja, num julgamento, ele colocaria em risco um futuro mandato dele, tanto como vereador, como o próprio candidato a deputado. Mas ele não está descartando ser também um nome para a deputado. E não é só no caso de janela que o vereador pode sair, né? A legislação diz também que quando há fusão de partido e o filiado do partido não concorda com aquilo, ele tem o direito de pedir. Então, mas há uma controvérsia. É relativo. Há uma controvérsia. Ele teria um risco
Grande, um risco Vai grande. ter um risco. Não é isso, Max? Vai ter Muito risco. grande, muito grande mesmo. Tem um risco, né? Porque não teria se não mudou muito a ideologia, ele não teria muito o que fazer, né? Porque já veio do diretório. Vai da interpretação do tribunal, né? É verdade. E aí ninguém sabe. Ô Kleber, obviamente que são nomes, mas aí é a chamada pulverização. E com o fundo eleitoral, o fundo partidário, que os deputados, e aqui a gente tem recebido no Cidade 360 inúmeros deputados estaduais e federais, o que estão fazendo? Eles têm um braço na cidade, pegam os polos regionais, colocam ali um assessor que vai abastecendo aquela região com aquele candidato. Então nós vamos ter, vai lá, 20 e tantos candidatos por Bauru, mas todos esses que gravitam em torno de Bauru, que é legítimo, o voto não é local. Como é que você faz essa leitura do fortalecimento da política bauruense? Quer dizer, o que sempre nós quisemos, olha, precisamos ter deputados, nós precisamos ter gente. Você vê o caso das emendas parlamentares, né? Você tem alguém ali brigando, né? Tem esses fundos aí, infelizmente, é um modelo que nós temos, um jogo que tem que ser jogado. Qual que é a tua leitura aí? É isso mesmo, Cafeu. Infelizmente, a gente tem visto que Bauru, nas últimas eleições, não tem conseguido eleger deputados, né? Sempre elege 1, 2 aí e na verdade 2, né? Sempre tínhamos o Pedro Tobias e também o Rodrigo Agostinho. Na última foi um só. Na última foi um só, exatamente. Na última foi um só. Então chegou a hora de haver uma conscientização grande da população para pensar muito bem nesse voto que ele vai dar para deputado nessa eleição. A região perde muito por não ter um porta-voz local lá, né? Além da emenda impositiva, que é aquele dinheiro grande que os deputados têm para colocar na sua base, colocar na cidade. Além dessa questão, em muitas demandas, né, de outros recursos, programas, projetos federais, estaduais. Quem consegue? Quem tem um deputado lá para ficar em cima, para até negociar a votação, às vezes, com o governador, com o presidente. Isso é a democracia. E ele exige, inclusive, uma contrapartida que é investir na região dele, né? Não tem nenhum deputado que não brigue pela sua região. Então, como você falou, é democrático, a lei permite, pode vir qualquer um aqui. Mas é muito importante que a cidade tenha a sua bancada lá também, em Brasília, em São Paulo. Anota aí o Jabur, o Thiago Vendramini, assessor parlamentar do Borgo. Ontem o Borgo se filiou ao Brasil 35. União Brasil, não? Não, Brasil 35. Nossa. É do Abraham Van Traub. Olha só. E ele é pré-candidato a deputado federal. Tá? Fomos a São Paulo, saiu a liminar autorizando a saída dele do União Brasil, portanto ele corre esse risco jurídico, mas ele tem uma liminar na mão, então se filia ao Brasil 35, que abriga o Abraham. Deputado federal. Deputado federal. O Max, a questão ideológica nunca foi mote para a candidatura ao Legislativo. Eu vou pegar o exemplo do Rodrigo Agostinho. Rodrigo vem a Bauru, é um prefeito de 2 mandatos, um segundo mandato 84%. Nessa leitura do Kleber, nós nunca tivemos alguém forte, olha, está aí um garoto jovem, e ele acaba saindo com uma boa votação em Bauru, fez um trabalho na região. Só que durante esse mandato do Bolsonaro, essa história de mais direita e esquerda aflorou. E o Rodrigo teve que tomar alguns posicionamentos. Entrevistado, inclusive, aqui por mim, ele falou, sou favorável à cassação do Bolsonaro. E aos poucos foi tendo uma configuração em torno dele, eu estou usando ele como exemplo só para chegar onde eu quero, de que, olha, é um esquerdinha, é um canhota, é um melancia, né? Quer dizer, por fora verde, por dentro vermelho. Você acredita que nesta eleição, e aqui o Borgo, por exemplo, é um conservador, o Abraham é conservador, tem a ala evangélica, você acha que a questão ideológica vai ter peso no eleitor ou não? Pois não. Só para acrescentar e fechar a nossa lista aqui, eu também recebo um recado aqui do Edu Avalone, informando que deixou os Republicanos e se filiou ao Podemos e fará a dobrada com o Raul. Portanto, o Raul Gonçalves de Paula é pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos e o Edu Avalone pré-candidato a deputado federal por esse partido. Perfeito. Depois então a gente vai ter que atualizar. Não, botar online, né, agora. Atualiza aí. E aí, Max, pro seu raciocínio da ideologia em torno do Legislativo. Pergunta difícil, Café, o que você faz. Mas por isso que é para um professor como você. Né? Eu diria o seguinte, né, Café? O que nós temos observado ultimamente é que, além da ideologia, a política não é mais para amadores. Eu acho que isso é a grande questão de fundo. Tem que ser profissional,
que é uma coisa um pouco diferente do que ideológico, né? Que significa profissional. Tem que ter capacidade para elaborar projetos, tem que acompanhar os editais que são lançados pelo governo federal, tem que ter uma representação local muito forte, ou seja, ter um trânsito muito amplo pela cidade, né? E isso está por cima da ideologia. Por outro lado, é verdade, Café, é verdade que estamos num momento em que predomina o pensamento conservador dentro do que é a política do nosso país. E não só do nosso país, como do mundo de uma forma geral. Os grupos conservadores estão em auge. Mas eu vejo que é importante essa questão da capacidade técnica do candidato, a compreensão política do candidato, do que propriamente aquela visão antiga que era assim: não, eu vou lançar meu nome porque eu tenho capacidade, que tenho o meu curral eleitoral e assim por diante, né? Então, o que nós devemos ficar muito atentos é a ver quais são os projetos que esses candidatos têm. São 18, não faz mal, como o Cleber falou, concordo plenamente, é um direito que as pessoas têm de ser candidato, mas vamos colocar isso contra a parede, né? Sendo candidato a deputado estadual, qual que é o teu projeto para Bauru dentro do estado de São Paulo? Onde você vai trabalhar? Como você vai trabalhar? Não adianta que a pessoa fale que vai se movimentar em cima de projetos. Quais são os projetos que tem? Isso vale para o governo do estado, vale para o governo federal. Enfim. Mas você acredita que o eleitor que está... O trabalhador da construção civil, esse trabalhador que acorda de madrugada, vai trabalhar, ele tem uma vida mais simples, nem sempre muito conectada. Você acha que ele vai ter essa avaliação de seu projeto? Não, Café. Infelizmente, pelo fato de você ter um voto obrigatório, se considera assim, importante o momento de votar. E não se pensa na construção de uma pedagogia política que tem que começar nas escolas, para que as pessoas percebam o que implica no voto. Se eu te perguntar, Café, se perguntar para qualquer um dentro da cidade, você sabe qual que é o caminho que segue uma lei para ser aprovada no Congresso, seja estadual, seja governo federal? As pessoas não sabem. Sim, é verdade. Tem até artista que não sabe nem isso. Ô, Jabur. Começa uma coisa assim muito complicada, né? Eu acho que não dá mais espaço para amadores, não. É verdade. Bom, nós estamos indo para a reta final do nosso programa. Eu queria uma opinião agora do Jabur. Jabur, na Câmara muda um pouco o dia a dia, né? Com esses pré-candidatos, né? É um cuidado aí com o holofote, o uso da estrutura da Câmara, né? Porque de vereadores, quanto você listou? É Estela, o Borgo agora... O Coronel Meira. O Marquinho, o próprio presidente, né? O Lozila, Coronel Meira. São 5 pelo menos, né? Pelo menos. E aí uma atenção especial, principalmente do presidente da casa, que também se coloca um pré-candidato, porque tem toda uma estrutura à disposição de rádio câmara, TV câmara, repórteres disponível, área de comunicação, para não ter um pouco de desequilíbrio com aqueles que não têm essa possibilidade, não obstante ser legítimo o exercício deles como vereadores. Exato, Café, até porque é importante informar, né, que o vereador não precisa deixar o cargo para concorrer, né? Ele continua com o mandato. Ele continua, e no caso nós temos inclusive o presidente da Câmara como um possível candidato. E se perder, continua vereador. E continua, exatamente. Então o presidente vai ter que se policiar e policiar, no bom sentido, a Câmara, né, no sentido de evitar os excessos. Tradicionalmente os vereadores se comportam, né? Um ou outro às vezes comete um deslize, mas esse é um alerta importante que tem que ser registrado e tem que ser feito. Serpa na Indurba é uma boa, né? O Serpa é experiente, o Serpa tem um respaldo, um respeito enorme aí da comunidade, vai bem, vai muito bem na Indurba. Kleber, muita coisa para acontecer. Semana que vem nós estamos de volta e aí, é óbvio, repercutindo tudo isso, e a gente vai ficar esperando, inclusive, uma nova pesquisa sem o Moro aí, porque vai mudar um pouco esse quadro, né? Eu acredito sim, Café. Eu tenho certeza que o programa de sexta-feira que vem vai estar tão quente quanto esse ou até mais. Perfeito. Maximiliano, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelas suas ponderações. Claro que durante essa jornada aqui, que é uma jornada que nós estamos fazendo, o Max vai estar conosco aqui, principalmente trazendo essa análise bem prática, bem filosófica e ao mesmo tempo prática da política brasileira e em local também, Max. Eu agradeço a oportunidade, Café. É um prazer imenso. Eu sempre digo que eu saio daqui aprendendo muita coisa. Perfeito. Bizarra, tudo bem? Tranquilo? Obrigado tudo aí certo. pelo monitoramento geral. E vamos, claro, para a próxima edição aqui do Café com Política, sexta-feira, às 7h30 da manhã. A todos um ótimo final de semana. Lembrando que na segunda-feira o Cidade 360, no horário normal, das 6 às 8, né? Vai até quinta-feira, e na sexta-feira, das 6 às 7h30, das 7h30 às 8h30. Sempre o Café com Política, aqui fixos. Kleber Santos, Jabur, Bizarra, eu e sempre um convidado para a gente poder ilustrar e trazer para você a melhor análise e a melhor informação.